Olá pessoal que assiste o canal, tudo bem aí com vocês? Vou estar fazendo aqui, pessoal, mais um vaso de gesso, né? Visto que eu fiz um vídeo de como produzir vasos de gesso. Esses vasos de gesso que eu faço, ele é um vaso para plantar suculentas, né? Que são plantinhas bem bonitas, são cactos, plantinhas que guardam água, né? Por isso que são chamadas de suculentas. E para fazer o vasinho de gesso igual a este, eu preciso de um molde, né? Que é uma forminha, que pode ser qualquer potinho que você tem aí de guardar alimento na geladeira. Primeira coisa que você faz é dividir ele. Você faz um corte no potinho com um estilete. Como aqui eu já tenho ele já cortado, porque ele é a minha forma, né? É o meu molde. Então já tá no jeito. Daí depois que você fez o corte, ele fica mais fácil para você desenformar o vaso. E esse vasinho, quando você produz ele, você tem que esperar ele secar. E quanto mais tempo ele secando, melhor para você desenformar. E aí eu coloco uma fita dessa aqui no rasgo que eu fiz aqui no pote. Então vou colocar a fita, daí já retorno. Então galera, eu já coloquei aqui a fita, que é esse durecão, né? Tipo um durex. E agora já tá vedado. Depois, quando o vaso estiver pronto, eu tiro a fita e aí eu puxo, né? Eu vou abrir aqui a forma para ele sair. Fica bem mais fácil. E para você preparar o gesso, você vai usar aqui 2 potinhos com a mesma medida, sendo que é uma medida de água para quase 2 de gesso. E o gesso tem que ser o gesso rápido. Compre em casa de material de construção. Então vou colocar aqui a medida de água e já vou preparar as 2 medidas de gesso e já volto. Aí pronto, já coloquei aqui uma medida de água e uma medida de gesso. Depois eu coloco mais uma medida de gesso, mas não é tão cheia assim não. E aqui é o local que eu vou fazer a mistura. Então eu vou colocar a água, que é a água aqui, e vou colocar o gesso. E agora mais uma medida de gesso. Mas nessa próxima medida aqui, não enche tudo, na verdade é 1,7. Não é nem muito cheio e nem a metade. Senão não dá certo. Aí. Aí, um pouco menos. E coloca aqui. Agora mistura com uma colher mesmo. E a hora que a massa estiver no ponto, eu retorno. Fazendo a mistura aqui, pessoal, a mistura tem que chegar num ponto que seja próximo ao ponto de secagem, né? Então demora um pouquinho. Você vai fazendo um creme aqui de gesso para depois colocar na forma ali. Então assim que chegar no ponto, eu já coloco ali na forma para vocês olharem. Então, pessoal, a mistura já está quase no ponto. Você vai precisar de um outro potinho de gesso para colocar dentro da forma inicial, para formar o formato do vasinho. Ele é um potinho intermediário ao da medida. Da medida é um pouco menor, ele é intermediário. Para ficar um vasinho bonito assim, ó. Desse jeito aqui. Olha aqui, ó, que bonito. Então agora eu vou colocar aqui a mistura. Já tá no jeito. Vou colocar a mistura aqui, para você ir olhando. Aproveita bem. Pronto, e agora, por que eu preciso daquele outro? Para colocar aqui, tá vendo? E dar o formato do vaso.
Agora eu vou colocar um apoio aqui e já retorno. Então, pessoal, eu tô colocando o apoio aqui. O apoio você pode colocar qualquer coisa. Pode colocar um pouquinho de pedra, até o gesso secar no formato do vaso. Ele movimenta um pouco, mas tem que esperar ele secar. Ele demora uns 10 minutinhos. Então eu vou fixar o apoio aqui. Não ter que ficar esperando, segurando aqui. Então, pessoal, enquanto o gesso vai secando, eu vou explicando algumas coisas aqui que faltam ser explicadas. Esse vaso de gesso, você pode estar vendendo ele. O custo do pacote de gesso é R$4 e ele vem 1 kg, mas você pode encontrar mais barato ainda, comprando em grande quantidade. E cada 1 kg você consegue produzir 3 vasos. 3 vasos iguais a este aqui. Então você vai gastar 4 e daí pode estar vendendo cada vaso por 5. Você terá um lucro de R$11. E é fácil vender, só em casas de floricultura dá para vender. Só que para você vender, o bom é você dar um acabamento no vaso, deixar ele bem bonito. Aqui eu estou fazendo os vasos, nem tanto para vender, mas para dar andamento nos vídeos do canal mesmo, que eu vou plantar as suculentas, né? Mas por enquanto eu estou postando vídeos de orquídeas. Eu fiz um vídeo do vaso e chamou atenção, o vídeo foi bem visualizado. Então estou fazendo mais um aqui para tirar as dúvidas. Se você tiver dúvida, deixa nos comentários. Então tá secando aqui, assim que secar eu volto para desenformar o vaso. Então galera, aqui o gesso já está quase secando. Uma outra dica também que você tem que saber, que o potinho que vai no centro, você tem que tirar a dobrinha dele, visto que ele tem uma dobrinha bem aqui, ó. Você tira com estilete, porque daí ele facilita na hora de você desenformar. É uma dica importante. Então galera, vou dar mais uma dica aqui. Como eu coloquei a fita ali, né, no molde aqui, a hora que eu desenformar ele vai ficar com uma listra aqui. Então daí você, depois que o vaso estiver seco, se dá um acabamento com a lixa fina. E também aqui na parte superior tem que dar o acabamento, mas eu vou estar ensinando aqui assim que eu terminar de desenformar o vaso, mas já vou adiantando porque vai que depois a gente esquece, né? Então pessoal, aqui eu já tirei o apoio, né? O apoio que eu tinha colocado aqui, que era um frasco de perfume. Mas pode colocar pedras, pode colocar qualquer peso, é só para dar o formato. Eu tirei o apoio, acho que demorou 5 minutos, né? Daí, agora é só esperar secar. Quanto mais tempo secar, melhor para desenformar. Então, pessoal, já está secando aqui. Quando ele começa a secar, ele começa a esquentar. Enquanto não esquentar bem, não está seco, não dá para desenformar. Se desenformar antes de secar, pode rachar o vaso. Aí você vai ter que fazer um acabamento para poder colar as peças dele. Então é melhor esperar secar bem. Então galera, aqui já está praticamente seco. Aí o próximo passo, antes de desenformar, é passar o estilete aqui, para tirar o excesso, para ajudar a desgrudar aqui. Tirar o excesso aqui da parte para não ficar grudado. E daí a gente tira a fita também, a fita que a gente colocou ali do lado. Então eu vou tirar a fita ali. E a gente já vai ver aqui a fita que eu tenho que tirar para ficar fácil para abrir o molde. Isso aqui é uma engenharia. Aí, ó. Daí aqui vai ficar aquele sinalzinho que você vai ter que lixar depois, não agora. Só depois que o vaso secar. O gesso é bom que ele permite o acabamento. E daí depois que o vaso estiver pronto, você tem que passar uma seladora para gesso também. Para quando você colocar a plantinha, não infiltrar a água, né? Aqui já descola, ele já descola. Tá vendo que ele vai descolando?
Você vai descolando bem lentamente para ele não rachar, ó. Esperar ele secar um pouquinho mais, daí já volto descolando aqui pra gente. Aqui já estou descolando, ele tá bem solto. Tem que ter cautela. E a gente já vai desenformar ele. Descolar aqui bem. Bastante cautela. O vasinho vai ficar bem bonito no final. Quando a gente compra aquelas plantinhas suculentas, elas vêm num vasinho bem simples. E a gente pode substituir pelo de gesso, que fica bem mais bonito. Aí o seu apartamento, seu jardim. E depois que o vaso está protegido com o fundo para gesso, ele suporta bem. Aí a parte externa já descolei, agora eu vou descolar a parte interna. Aí depois que você desgrudou, você vem com a mão mesmo e tira. Aí aqui tá pronto, e agora a gente vai tirar a parte externa. E o vasinho vai sair prontinho. Aí tem que deixar ele secar por vários dias. Já vou mostrar como que ele fica seco. E agora é só virar e apertar. E tira, tá vendo? Olha a perfeição que fica. Aqui depois vem com a lixa e dá o acabamento, que não é agora. E aqui em cima com a lixa também. Aí depois de seco ele fica assim. Esse aqui tá seco, mas precisa pintar ainda, dá o acabamento, não foi dado. E depois com a terra, essas imperfeições a terra vai tampar. Aqui tem outro. E quando ele acabou de ser produzido, ele tá molhado o gesso. Demora dias para secar. Ele demora de 3 a 5 dias para ficar sequinho. Então agora o que você tem que fazer? Fazer o furinho no fundo. Tem que ter um furo no fundo, então a gente vai fazer ele aqui. Isso aí se faz com a faquinha mesmo. Deixa eu pegar a faquinha. Aí vem aqui dentro e faz o furo. Para a planta poder respirar. Você fez de um lado. Aí você vem aqui e faz mais ou menos a medida para encontrar aqui do outro lado. Aí, prontinho. O furo tá pronto. Tá vendo? Agora é só esperar secar que ele fica bem seco, branquinho. Fica lindo o vaso, daí é só plantar a suculenta. Mas esses são os próximos passos. Isso aí, obrigado por acompanhar o canal DNA Plantas.